Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Tenham todos um bom dia, um bom dia na presença do Senhor. E já estamos aqui na presença do Senhor para ministrar esta aula abençoada, uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje temos aqui um tema muito importante. Todos os temas, todas as lições são extremamente importantes, edificantes para nós tomarmos conhecimento. E já estamos aqui na lição 5, desse último trimestre de 2025, que diz aqui: a alma, a natureza imaterial do ser humano. Peço a todos que adentrarem a live, que estejam compartilhando, dando seu like aí, para que possa se propagar esse trabalho feito com muito esforço, com muita dedicação, para passar aquilo que seja o melhor para todos nós, não é isso? Então vamos lá. Lição 5. A alma, a natureza imaterial do ser humano. No texto áureo, texto de ouro, ou texto-chave da lição, está em Mateus 10, 28, que diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está em Mateus 10, 28. Temos a leitura bíblica em classe. Gênesis 1, versículo 27 e o versículo 28. E no capítulo 2 de Gênesis também, versículo 15 ao 17. E aqui Mateus, que foi da parte do texto áureo, Mateus 10, 28. Fazendo aqui uma introdução a esta aula, esta live aqui, esta ministração, nós vamos aqui para Mateus 10, 28. Só na introdução, depois vamos comentar sobre ele ao final, a terceira parte aqui desta aula. Este versículo, ele estabelece a verdadeira hierarquia de autoridade e poder do Senhor. Ele contrasta aqui com o poder humano. Limitado, o poder humano é limitado com o poder divino, que é absoluto. Todo-poderoso Deus. Então peçamos a Deus para pôr todas as coisas debaixo dos nossos pés, principalmente as coisas más do nosso coração, que não pode estar no nosso coração, não pode estar em cima, tem que estar embaixo dos nossos pés, pisando. Não quero isso. Não quero esse pensamento, não quero essas coisas no meu coração. Vai para baixo dos meus pés aqui. Então, fala aqui do valor da alma. A alma. Nós somos seres tritocomos, dotados de corpo, alma e espírito. Tritocomos. Então, nós não somos uma alma, nós somos um espírito. Porque diz a palavra que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. A palavra diz que Deus é o Pai dos espíritos. E o nosso espírito foi gerado no momento da nossa concepção. Ele foi introduzido no momento da nossa concepção. Deus gerou esse espírito. Então, cada ser humano tem um espírito gerado por Deus. Então, a alma é o pêndulo entre o corpo, a carne e o espírito.
É na alma que está o intelecto, a nossa vontade e emoções. Se ela se inclina para a carne, você é carnal. Se ela se inclina para o espírito, você é espiritual. E ela só vai se inclinar para o espírito quando nós entregamos nosso ser todo, corpo, alma e espírito, ao Senhor Jesus Cristo. E Ele nos redime, faz a expiação, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso pecado e, essencialmente, o pecado do homem velho. E nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. É assim que é. Então, a alma, ela implica a dimensão imaterial. Tudo é imaterial, só o corpo que é material. E é eterna porque a alma é um complemento do espírito. Então, a alma, assim como o espírito, é imortal, porque ela é um complemento do espírito. Então, deve ser objeto de maior preocupação de Deus e o objeto do juízo final. Então, o homem é mais do que carne e osso. Isso implica na nossa santificação como servos de Deus. Se Deus tem poder sobre a alma e o corpo e o espírito para lançar no juízo final, o temor então a Ele torna-se principal motivação para a pureza do nosso coração. Então o crente busca o domínio interior não por mera autoajuda, mas por reverência àquele que tem autoridade final sobre o nosso destino. É Deus que tem essa autoridade. O espírito volta a Deus que o deu e o corpo volta ao pó de onde veio. O corpo tem a composição química do barro, viu? O primeiro homem foi feito de barro. E Deus tem essa autoridade final. Então, o homem, ao temer a perseguição, poder humano, ele desobedece a Deus, o único com poder total. Então, a verdadeira restauração do domínio interior começa com o nosso reconhecimento da soberania total de Deus sobre a vida e a morte, o tempo e a eternidade. Fazendo uma conexão com o domínio de Cristo. O próprio Jesus, o Filho, viveu este princípio perfeitamente. Ele temeu a Deus, seu Pai, acima de todas as coisas. Como homem, ele estava nessa condição como nós temos que estar. Então, o que lhe deu força para não temer o sofrimento que ele ia passar, o sofrimento humano, com a morte na cruz, isso lhe deu força. Então, seu domínio interior, obediência, domínio interior é você dominar tudo e ser obediente a Deus. Então, garantiu a exaltação dele e o poder de julgar, como ele mesmo afirma neste versículo. Então, o domínio sobre o coração é a verdadeira batalha da alma. É como se fosse aqui um campo de teste para a restauração da imagem de Deus. E ela é a base para o cumprimento de qualquer outro mandato. Então, aqui, criados à imagem de Deus, um chamado para a igreja de hoje. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Adão, ele tinha autoridade sobre tudo.
Deus deu o governo da terra para ele. Deus deu o governo da terra para ele. Satanás já tinha perdido o governo do espaço. Satanás, quando Lúcifer, ele governava, Deus deu o governo do espaço para ele. Ele se exaltou e quis ser como Deus, ou tentar ser igual a Deus. Então ele ali perdeu o governo do espaço. Mas na sua sede de poder, perdeu do espaço, ele viu a possibilidade quando Deus cria o homem e o coloca como governante da terra. Então a intenção dele era, se eu tomar o governo de Adão, eu vou ser o governante da terra. E foi isso mesmo que ele aconteceu, enganando ali Eva. A Eva, como diz no populacho, caiu na dele, né? E Adão não vigiou e caiu na conversa da mulher. E aí perdeu o governo da terra. Então Cristo na cruz retomou o governo de Adão. Retomou o governo de Satanás, que agora era o governante. Adão já tinha perdido. Mas ele permite que Satanás continue agindo. Tem um propósito. Qual é o propósito maior dele ter permitido Satanás continuar agindo? Mesmo já ter perdido ali na cruz o governo, é para nos testar quem é fiel a ele ou quem vai ser fiel ao diabo. Quem não está com Deus, está com o diabo. Então, nós como ser humano não somos uma cópia exata de Deus, não um pequeno Deus, mas nós temos aspectos comunicáveis do Criador. Com Cristo temos espiritualidade, temos moralidade, nossa vida mudou, nosso intelecto mudou, a nossa vontade agora é para Deus, as nossas emoções é vinda de Deus, nos emocionar com coisas de Deus. Então essas características distinguem o homem dos demais seres vivos e o colocam como mediador e administrador da criação, não como seu tirano. Então, as dimensões da imagem divina em nós é ser espiritual, capaz de comunhão com Deus e da imortalidade. Cristo nos deixou nessa condição. Ser moral. Nós temos, o que é ser moral? Ter senso do certo e do errado. E refletir a santidade divina. E o que é ser intelectual? Capacidade de pensar, de planejar e de governar. Nós temos esses atributos. Então, esses três aspectos juntos mostram que nós, como ser humano, que é um reflexo relacional de Deus, nós somos criados para viver em harmonia com o Criador, consigo mesmo, conosco mesmo, com o próximo e com a natureza. Então Deus concede ao homem o direito e dever de governar sobre a criação. Foi o que ele fez com Adão. Então esse domínio, ele era delegado, não era absoluto. Então o homem governa em nome de Deus, mas tem que prestar contas a ele. Tem que prestar contas a ele. A Bíblia diz que Deus vinha ao cair da tarde conversar com Adão. Adão tinha que prestar contas a ele. E quando pecou, se escondeu. Quando Deus apareceu, vai prestar conta agora? Que conta que ele ia prestar? Ah, eu fui enganado. E aí, já tinha perdido, né, aquela comunhão com Deus.
Então temos que ser racionais e éticos, temos que pedir a Deus sabedoria, viver debaixo da sua justiça e do seu cuidado. Deus nos oferece também um cuidado amoroso e protetor. E nos deu uma mordomia, o que é? Servir a Deus. Então não implica em abuso ou exploração. Isso implica em muitos lugares aí que abusam e exploram o povo cristão. Placas que abusam e exploram o povo cristão. Tá? Quando eu falo placa, não estou falando aqui por ética, não vou falar nomes de lugares aí que vocês muito conhecem aí, porque é explícito aí na mídia, né? Então, nós temos que ter uma mordomia, um cuidado com as coisas de Deus, responsável, até pela vida animal e ambiental. Mas isso aí, nem vamos entrar muito profundamente nisso, porque a vida animal, a vida ambiental, só vai ser restaurada no reino milenar de Cristo. A Bíblia diz, a natureza geme como que com dores de parto, aguardando a vinda do Senhor. Até a natureza sente, né, essa natureza, nesse tipo de linguagem, a vinda de Jesus. Então a bênção dada ao homem é mais profunda do que concedida aos animais. Porque o ser humano compreende a bênção e pode responder a ela com gratidão. Você recebeu bênção? Você agradeceu ao Senhor de todo o seu coração? De tudo. Agradeça em tudo. Como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Em tudo. Nunca reclame. Fica reclamando, não. Dê graças. O diabo gosta de crente reclamador. Reclama de tudo. Dai graças. Que aí tu espanta o diabo. Então, Deus incluiu a capacidade do mandamento de procriar, mostrando que a sexualidade humana, dentro dos propósitos divinos, é boa e abençoada. É que o homem deturpou tudo isso. Então a bênção traz poder e responsabilidade. Multiplicar-se e governar, mas sempre debaixo da vontade de Deus. Então, no Antigo Testamento, abençoar envolve Deus concedendo um favor dependente, que depende dele. Então, é o ato da graça divina. E o homem respondendo com gratidão e louvor, ato de devoção. Davi fazia muito isso. Ele fazia muito isso. Era um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que seguir esses exemplos, agradecer a Deus por tudo. Então a bênção não é apenas benefício, mas ela é uma vocação. O homem é abençoado para ser canal de bênção e cooperador da ordem criacional do Senhor. Então esse relato aqui de Gênesis 1, 26, 28, estou falando dentro desse texto aqui, então mostra que o ser humano é a coroa da criação, mas não o centro do universo. É um representante de Deus na terra, chamado a governar com sabedoria e amor. Agora nós somos representantes de Deus na terra porque nós somos embaixadores de Cristo. Estamos aqui nessa terra, mas não somos mais daqui. A nossa pátria está no céu. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E também para sermos um ser relacional, criado para comunhão e para refletir
de nós o caráter do seu Criador. As pessoas têm que ver em nós uma diferença. O Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, a igreja deve proclamar com clareza e coragem que todo ser humano carrega o valor da imagem de Deus. Lembre-se disso, você carrega o valor da imagem de Deus. Independente de cor, de classe, de gênero, de cultura. Porque quem entra por esses lados confronta a desvalorização da vida humana. Também vem desvalorização da vida humana, também significa aborto, violência, racismo, exploração. Então, a igreja é chamada a defender os vulneráveis, acolher os marginalizados, valorizar a vida como sagrada e ser uma voz profética contra toda forma de desumanização. Ele diz, dominai toda a terra. Então, dominar não é destruir, mas é administrar com sabedoria. A igreja deve cuidar da criação como expressão de adoração e obediência ao Criador. O papel da igreja agora é evangelizar, é levar o evangelho para Cristo. Como eu digo, a terra em tudo, criação, vai tudo ser restaurado no reino de Cristo, reino milenar, quando Ele estiver reinando aqui na terra sobre Israel e as nações que se salvarem no período da grande tribulação. Não é com a igreja já está em outro patamar. A igreja já está no sentido imaterial. A igreja já está com o corpo glorificado. Então não se trata sim do povo de Israel, tudo vai ser restaurado. Nos nossos tempos, não, por mais que o homem tente, o homem mais destrói cada vez mais. Não é isso? É o que nós vemos. O homem destruindo a natureza. Então ele diz, frutificar e multiplicar-vos. Então a ordem de procriar mostra que a união homem e mulher é parte do plano divino. E continua sendo a base da estabilidade da sociedade. Então a família é uma bênção e um instrumento de Deus para transmitir fé e valores. Então a igreja deve fortalecer os lares, promover relacionamentos saudáveis, apoiar pais e filhos, famílias saudáveis. Então, reflete o Deus relacional para sustentar uma igreja saudável. Então, falta muito, né? Dentro desses aspectos aqui. Porque o que nós vemos é aqueles cultos, vai lá, canta um, canta outro, como fazíamos lá, né? E está lá um testemunho, vai lá, prega a palavra, sai todo mundo, muitos vão. Em vez de sair ali, como é que se diz, mastigando a palavra, vão mastigar uma pizza na pizzaria, já esqueceu tudo que passou no culto. Fica um culto formal. Família saudável reflete o Deus relacional. Tá? Então a ordem de Deus imperativa que fixou limites do homem Adão, aqui, no tópico 2. Gênesis 2,15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar, dizendo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu ao homem uma tarefa. E diz, tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. São duas responsabilidades que foram confiadas ao homem Adão. Cultivar significa trabalhar, servir, desenvolver. Então,
no contexto agrícola, né, inclui o ato de arar, preparar, plantar e podar. O homem deve participar ativamente no desenvolvimento do que Deus criou. Era a responsabilidade de Adão. E guardar significa vigiar, proteger e preservar. Então, o homem não deveria apenas trabalhar, mas proteger o jardim contra qualquer ameaça. Então, Deus nunca coloca alguém em um lugar sem propósito. Dar o jardim, Deus dá também uma missão. Deus nos deu missão para cumprir. Não podemos ficar ociosos. Então diz, ordenou o Senhor Deus ao homem. Então expressa a autoridade soberana. Aqui vemos duas verdades teológicas fundamentais. Deus é o Senhor soberano. O homem é criatura e administrador, não dono. Então, falando diretamente ao homem, Deus estabelece o relacionamento, a autoridade e responsabilidade. Então, o homem exerce domínio sobre a criação, mas Deus exerce domínio sobre o homem. E ele estabelece limites, ele colocou aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui houve uma proibição. Deus usa um tipo de negativa mais enfática possível aqui, ó. Não comerás de maneira nenhuma. Então o castigo é reforçado aqui. Vai morrer, morrerás. Então isso nos comunica que severidade do comando, responsabilidade pessoal diante de Deus. Então a árvore funcionava como um teste de fidelidade à palavra de Deus. Um limite para o livre-arbítrio do homem e um lembrete de que o homem não é autônomo, mas dependente do Criador. Deus falou, daquela tu não põe a mão, daquela tu não come. Mas ele, enganado ali pela mulher, porque quando ela comeu não aconteceu nada, ela não tinha um mandamento, e Deus deu o mandamento para Adão. Olha, Deus falou, foi para Adão, Adão que estava com o mandamento, e a hora que ele comeu, pronto, quebrou o mandamento, descumpriu, e aí o castigo veio. Então Deus estava dizendo, você tem liberdade, mas não tem independência. Nós temos liberdade, mas não temos independência. O apóstolo Paulo disse, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Ele está dizendo, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então Deus, ele estabeleceu um limite. Foi colocado por Deus e não diminui a liberdade, mas ele estava protegendo a vida. Então, assim como o jardim precisa de cuidado, o nosso coração humano também precisa ser cultivado e guardado. A bondade de Deus não é desculpa para a preguiça. O homem é chamado para trabalhar, obedecer e vigiar. Ah, mas não tem trabalho. Pega o que tiver na frente. Não tem que ficar escolhendo, não. Não podemos ficar como chupim, né? O chupim, ele bota o ovo no ninho da outra árvore, do outro pássaro, para o pássaro chocar para ele. Porque ele tem preguiça de construir um ninho para ele. Deus continua dizendo, trabalhe o jardim que eu te dei. Guarde o que eu confiei às tuas mãos. Deus nos confiou coisas nas nossas mãos. Deus confiou coisas nas minhas mãos. E eu estou trabalhando com as ferramentas que Ele me deu. Obedeça os limites que eu estabeleci para o seu bem.
não posso ultrapassar limites. Então a igreja ela foi chamada para servir e trabalhar, não para ficar passiva. Ele diz para cultivar e guardar. Então no Éden, antes do pecado, já havia trabalho. O trabalho é bênção. O homem não foi colocado no jardim para ficar ocioso. A igreja também não foi colocada no mundo para ficar assistindo. Porque Deus não abençoa o comodismo. O reino exige esforço. O reino, nós estamos no reino de Deus. Servimos, fazendo parte do reino de Deus. Exige esforço, exige dedicação e responsabilidade. Então há um jardim para cada crente. Qual é o teu jardim? Metaforicamente falando. Família, ministério, profissão e talentos. Então a bondade de Deus não é permissão para preguiça espiritual. Deus nos dá coisas para administrar, não para possuirmos. Então a ordem de cultivar e guardar revela que o homem é mordomo e não dono. Na igreja, tudo é confiado, nada é possuído. Deus confia vidas, recursos, dons e oportunidades. Então, seguindo o princípio, o que é meu é para servir a Deus. E não Deus para servir ao que é meu. Liberdade existe, mas sempre acompanhada de limites. Nós somos servos, nós servimos a Deus. Então, de toda árvore comerás livremente. Deus ofereceu abundância e liberdade, mas estabeleceu limites. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Lição para nós. A verdadeira liberdade está dentro dos limites que Deus estabelece. Quando ultrapassamos limites, não ganhamos mais liberdade, perdemos a vida. O mundo está cheio de idólatras e autonomia. Então Deus lembra, obediência não aprisiona, ela protege. A palavra de Deus é a autoridade final. Quando Deus ordenou, Ele afirmou sua soberania, a queda aconteceu porque o homem substituiu a palavra de Deus por outra voz. Está ouvindo outra voz? Que não seja vinda da palavra de Deus? Ele substituiu a palavra de Deus, a ordem de Deus por outra voz. Era Deus que vinha falar com ele. Não deveriam ter ouvido outra voz. Satanás usou a serpente. Serpente não fala. Era Satanás que estava falando, era outra voz. E Satanás estava usando a serpente para falar com ela, mas não era a serpente que estava falando, era Satanás que estava falando, era a voz de Satanás. Ela não ouviu a voz da serpente, ela ouviu a voz do diabo. Então a palavra, quando a palavra é ignorada, o pecado avança. Onde a palavra é prioridade, a vida e proteção. Então a igreja não vive por sentimento, cultura, opinião, ela vive pela Escritura. Desobediência sempre tem consequência, quando diz certamente morrerás. E de morrer, morrerás. Morte física, espiritual e relacional. Ainda hoje é assim, desobediência nunca fica sem colheita. É a lei da semeadura e da colheita. Então o pecado promete liberdade, mas entrega escravidão. Deus não proíbe aqui limitar a igreja, mas para preservar a vida. Essa nova vida que Ele nos deu. E só Deus tem autoridade absoluta sobre o destino eterno. Está em Mateus 10, 28. Não temais que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus está instruindo seus discípulos antes de enviá-los em missão.
Eles enfrentarão oposição, perseguição, ódio, risco de morte. E todos enfrentaram isso. E todos os apóstolos foram martirizados cruelmente, com exceção de João, que morreu por idade lá, não foi martirizado. Então Jesus não romantiza aqui o discipulado, ele revela a realidade e dá fundamento para não temer. Existe um limite para o poder humano. Os que matam o corpo. Homens podem tocar apenas na dimensão física, externa e temporária. Eles podem. Pode ferir tua reputação, tirar teus bens, destruir o corpo físico, mas não pode tocar na alma, que é eterna e pertence a Deus. Quando digo alma e espírito. Nenhum poder humano tem autoridade na eternidade. Só Deus tem autoridade absoluta sobre o destino eterno. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus não está aqui, não incentiva o terror psicológico, mas reverência e submissão ao Deus soberano. Deus é criador da alma, Ele é o juiz final, é Ele quem determina o destino eterno. Então essa expressão fazer perecer não significa aniquilação da existência da alma, mas perdição final, separação eterna da vida e da presença de Deus. Então o temor do Senhor é reconhecer quem Ele é e responder com obediência. Prioridade do discípulo é temer a Deus, não aos homens, não aos homens. É pior que o homem pode fazer, matar o corpo, não se compara ao pior que Deus pode fazer, condenação eterna. Por isso Jesus diz, não temos homens, temam a Deus. Então temer a Deus é ter consciência da santidade divina, valorizar a eternidade acima do presente. Obedecer mesmo quando custa caro, custa algo. A igreja precisa recuperar o temor do Senhor. O temor do Senhor não é medo irracional, mas é reverência, é submissão, é prioridade a Deus em tudo. Onde há temor de Deus, não há medo dos homens. A igreja deve viver com perspectiva eterna. A esperança, a maior esperança é a vinda do Senhor. Então o mundo foca no corpo agora. E o cristão foca na alma e na eternidade. O que vale mais? Conforto momentâneo ou fidelidade eterna? O cristão não negocia a fé para evitar a perseguição. A cultura atual pressiona para silenciar a verdade bíblica. Então, mas Jesus deixa claro, obedecer a Deus é mais importante que agradar as pessoas. Fica agradando o homem e desobedece a Deus. Tem que filtrar isso. Sofrimento por Cristo nunca é derrota. O corpo pode sofrer, mas a alma permanece segura em Deus. Então podem tirar tudo, menos a presença de Deus e o destino eterno. A pior coisa não é morrer sem Deus. Então a morte física não é o fim. A morte espiritual é a separação do Criador. O mundo tenta nos intimidar. Mas Jesus nos liberta do medo. Quem teme a Deus não teme mais nada. Quando a igreja entende isso, ela se torna ousada na pregação, firme na perseguição e fiel na santificação. Deus me deu essa ousadia na pregação. Deus me deu. E eu dependo de Deus em tudo. E sempre preguei a verdade, doa a quem doer. Goste a quem gostar. E vou continuar assim, fiel à palavra do Senhor. E ai que eu não fosse fiel à palavra do Senhor. Então que possamos orar como a igreja
lá em Atos dos Apóstolos, em Atos 4, 29, Senhor, dá-nos coragem para falar a tua palavra. Temos que ter coragem para falar. Não ficar falando palavras, muitos pregam palavras com medo suaves, com medo de perder mesmo. Não, tem que ter mesmo. Se não está gostando da palavra é porque realmente não está no caminho certo. Que seja assim, que Deus abençoe vocês. Essa é uma aula da Escola Bíblica Dominical. Peço que vocês enviem para outros contatos, viu? Façam isso. Aí, envie para os parentes, envie para os papais, para a mamãe, para os irmãos, para os vizinhos, para os amigos. Vocês têm aí, vai ficar gravado aí, é só vocês fazerem isso, que Deus vai estar se agradando. Aí você está fazendo algo para Deus, viu? Você fazendo isso, já é algo para Deus. Porque muitos vão poder ouvir essa palavra. E muitos podem se conscientizar e aceitar Jesus Cristo. Aceitar vir para o caminho, ouvindo uma palavra verdadeira, que vai entrar no coração de cada um. Que Deus abençoe a todos. Hoje à noite, às 19h30, temos a live também com uma pregação abençoada da palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.